presente naquele momento por um motivo muito simples. Tudo que acontece nessa cidade faz referência à educação, principalmente quando é alguma coisa negativa, ainda tem resquício lá na gestão onde eu estive à frente da Secretaria de Educação. Principalmente naquela escola, Joana Alves, é impossível não relatar. Ao assumir a Secretaria de Educação em 15 de março de 2011, encontrei uma escola intitulada de Elefante Branco, porque ela foi construída na última gestão, finalizando a gestão do prefeito Agnello Alves, e até a presente data, passado 2 anos, ela ainda sequer tinha sido inaugurada. Lá o que eu encontrei quando cheguei naquela escola foram 5 cachorros mortos que estavam lá dentro, que morreram certamente de fome e de sede. A vizinhança daquela comunidade sequer acreditava que aquela escola pudesse um dia ser aberta. E nós fizemos o seguinte: então vamos ver o que é que nós podemos fazer. Já que a escola tinha sido construída num local que, de acordo com a própria Secretaria de Educação, não tinha aluno suficiente para atender uma construção tão grandiosa e diga, tão conservada pela população do Jardim Blumenau, porque naquela escola estava lá tudo organizado, não tinha uma torneira quebrada, não tinha arrombamento, não tinha absolutamente nada, a não ser falta de funcionamento. Lá não existia professor e nem aluno. Então eu pensei, e por que não fazer um centro de formação? Já que não tem aluno, vamos fazer daquele espaço um lugar onde professores possam se encontrar, estudar, fazer as suas formações. E foi assim que nós pensamos. Então, poucos dias, 27 de março do mesmo ano, desafiando os moradores que não acreditavam que aquela comunidade tivesse aquele equipamento aberto, lá nós fizemos a inauguração. Com a primeira capacitação do Justiça e Escola, fazendo valer o dinheiro da população do Parnamirim na construção de um equipamento tão importante. Porém, nós logo percebemos que não era verdadeira a ideia de que naquela comunidade não existia aluno para que a escola não pudesse existir, não pudesse ter vida. O que nós percebemos era que alunos eram transferidos para escolas como o Ivanilha Paizinho, o Costa e Silva, o LA e tantos outros, Maria Cristina, e o transporte levava essas crianças. Foi feito um trabalho muito sério, muito seguro, e a escola ficou funcionando nos seus 2 turnos. Deixou de atender a questão de um centro de formação professora Joana Alves e passou a se trabalhar normalmente aquela comunidade com ensino fundamental 1 e 2. Parabenizo por demais essa legislatura, senhor presidente. Mas eu não posso esquecer aqui que eu costumo dizer que o primeiro livro que eu vou escrever é sobre esta casa. Principalmente o poder que aqui emana quando se usa secretários de forma diferente. Eu digo isso na própria pele, porque fui secretária, não vou citar nomes aqui, mas isso que eu ouvi do reduto do curral eleitoral, isso aqui foi tão repassado de outras formas e na frente de outras pessoas. Eu me senti tão mal quando cheguei naquela escola, de ver aquela forma. E como eu costumo dizer que não entro no céu à força, eu me retirei. Me retirei primeiro porque senti falta do convite a todos os vereadores desta casa, principalmente da Comissão de Educação, do qual eu também faço parte. Sim, Nilda faz parte, a vereadora Nilda faz parte, eu também faço parte, e o vereador Ítalo é inclusive o presidente da comissão e sequer foi comunicado. Senti falta do sindicato dos professores, que tanto luta e defende pelos direitos dos professores, também não se fazia presente. E então, eu quero dizer
a vocês, meus colegas, que estar do outro lado, eu não concordo com a forma de tratamento, muito pelo contrário. Eu acho que diálogo e respeito e educação cabe em qualquer lugar. Eu só apenas quero dizer a vocês que quando se utiliza o nome curral eleitoral, quero fazer uma referência aqui ao passado. Nenhuma das vereadoras que ali se encontravam faziam parte da gestão anterior, então eu também aqui como vereadora. Mas certa vez, administrativamente, numa troca de gestão, eu fui conversar com 2 vereadores aqui desta casa, já que vocês indicam a pessoa para ser gestor de uma escola, mas não determinava onde esse gestor deveria ficar. E nós tínhamos uma gestora que, por questões pessoais, com uma criança pequena, não tinha condição de estar numa escola com 3 turnos. E nós achamos por bem colocar nessa pergunta, fazer a transferência. E é uma pena que eu ouvi vereador aqui nesta casa olhar para mim e dizer: me respeite, secretária, porque eu sou vereador. Me respeite, secretária, porque a pessoa que eu estou indicando vai ficar nesta escola, porque ali está o meu reduto eleitoral. Eu sinto muito quando eu vejo hoje uma polêmica no sentido contrário ou inverso. Só sabe quando quem passa, quem está lá. E vocês podem ter certeza. Pode até demorar um pouquinho, mas o meu primeiro livro sai daqui. De vereadores que não têm condição também, não estou falando com vocês não, viu? Condição de disputar uma campanha, mas se proíbe, se corrige, que secretário A ou B não possa se candidatar. Mas que democracia é essa? Que democracia é essa que nós estamos falando? O direito de ir e vir dá a todo cidadão que ele precisa escolher. Eu me retirei sim daquela reunião. Primeiro porque eu não fui convidada, mas com certeza, vereadora Fativon e vereadora Nilda, se eu fosse secretária de Educação, teria cancelado a reunião e teria feito ela aberta a toda a população, com a presença de todos os vereadores desta casa, que merecem respeito, que merecem dignidade e que merecem, sobretudo, ser tratado como pessoa na defesa do interesse de tantos outros. Eu tenho certeza, senhor presidente, que o meu tempo aqui já está assim, praticamente se esgotando. Então, eu vou pedir licença ao senhor para encerrar minhas palavras e, como tem uma outra sessão, eu vou me inscrever para, de fato, falar aqui sobre a temática que eu gostaria. Então, assim, acredito muito no diálogo. Acredito que ele está sobrepondo qualquer coisa. E me senti desprestigiada também pela direção da escola. Ora, se não era uma reunião administrativa, como ela mesma me colocou lá, por que nós, os demais vereadores, não tivemos o direito de participar? Não desmerecendo as minhas 2 colegas, nobres vereadoras, que estão ali no embate. E sabe qual foi um dos motivos que me fez também ir? Eu não sabia se de fato era verdadeiro ou não o fechamento da escola, mas havia uma solicitação, que eu tinha usado aqui essa tribuna, que era o não direito ao planejamento do professor. O professor do turno noturno estava fechando-se as portas para ele, porque foram retirados de sua carga horária disciplinas do núcleo comum obrigatório que não podia. E eu usei aqui de forma muito tranquila. E eu vim aqui, então, quando cheguei lá, a secretária adjunta disse que todo o conflito, mais ainda, da falta de professores, se dava em função do Conselho de Educação ter retornado. Mas o que me chama mais atenção, vereadora Fativon, e eu infelizmente não tenho como me calar. Eu ouvi aqui no início da gestão que se coloca tudo culpa da gestão anterior. E eu espero que isso realmente, de fato, se acabe. Mas eu não tenho como engolir o que a secretária de Educação, a ex-secretária Francisca, colocou dos desmandos da educação, que não era falta de recursos
recurso, era falta de planejamento. Em 1 ano e 3 meses da sua gestão, não teve condição de fazer com que esse planejamento acontecesse. E mais ainda, quase 700 professores fora de sala de aula. Quanto em verdade, onde estão esses professores que nem ela e nem os secretários atuais conseguiram colocar em sala de aula, que ainda continua com essa falta? Então isso é um desabafo, mas é um desabafo de quem conhece aquela faixa na palminha da minha mão, de que sei exatamente os problemas que se encontram ali e que, se quiserem, eles serão sim resolvidos com dignidade, com respeito, com coerência. É só ouvir as pessoas certas e nós estamos aqui, enquanto legisladores, tentando fazer com que isso aconteça. Muito obrigada.